Olá pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós iremos modelar e costurar um punho de camisa. Então, o punho de camisa é aquele acabamento feito na parte inferior da manga que serve para acomodar o abotoamento da manga no punho, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como ele é feito. Ele é uma tira, né, de tecido dupla e entretelada. A entretela é muito importante para o bom acabamento do punho e você pode utilizar tanto uma entretela mais mole, mais leve, quando você estiver tratando de uma camisa mais despojada ou uma camisa feminina, e você vai também poder utilizar a entretela um pouco mais firme quando se tratar de uma camisa masculina ou de uma feminina mais tradicional. Eu vou mostrar dois modelos de camisa que eu tenho aqui com punhos diferentes. Olha só, eu tenho aqui dois exemplos de punho de camisa. Esse daqui é de uma camisa masculina. Não sei se vocês conseguem perceber daí, mas essa entretela, ela é firme, ela parece um papel, né? Porque ela é uma camisa masculina mais tradicional. E olha aqui também, o punho, ele, nesse modelinho aqui, ele tem tipo uma quina. Então esse modelo, esse arredondado aqui do encontro, né, do punho, você pode fazer ele reto, ele sobrepondo normal, ou pode dar algum detalhe aqui também, para poder acrescentar aí um pouco mais de detalhamento no modelo, na interpretação do modelo que você escolheu. Então esse punho aqui é um punho de uma camisa tradicional masculina, mais firme. E esse daqui ainda tem um outro detalhe, que é a parte de dentro, né, do tecido, do outro tecido aqui do punho, de cor contrastante com a cor do tecido da camisa. Isso também é possível de ser feito. Aqui eu tenho uma camisa feminina com punho tradicional, só que ele é mais despojado, é uma camisa mais despojada, de viscose, ela não é aquela camisa tradicional feminina. Então a entretela utilizada aqui provavelmente foi uma entretela de malha, porque ela acompanha muito o mesmo caimento da viscose, que é o tecido aqui da camisa. Então vocês estão vendo dois modelos de punhos que tem propostas diferentes, feitos de maneiras diferentes, mas com a mesma finalidade, que é dar acabamento aí na manga. Então os dois são de sobrepor e está acomodando aqui o botão. Agora vamos para a modelagem do punho. O desenho do punho também pode mudar. Alguns pode ter algumas quinas, ou pode ser arredondado, ou ele pode ser tradicional. O que eu vou modelar e costurar com vocês aqui é um mais tradicional. Então vamos para o passo a passo, e antes não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui para vocês. Bom, eu estou aqui com o molde de uma manga para a gente fazer a modelagem do punho. Então, desse lado de cá está a frente da minha manga. Essa parte vai ser encaixada na cava da frente da minha camisa. E essa parte de cá são as costas da minha manga, que vai ser, essa parte vai ser encaixada na cava das costas da minha camisa. E aí na metade das costas da manga a gente posiciona, né? Tá vendo que aqui no meio tem uma linha que é o fio da peça da minha manga. Então dividido a parte da frente da parte das costas. Então na metade das costas da manga eu vou posicionar a abertura da manga, que aqui você vai poder colocar ou um viés para fazer o acabamento ou uma carcela, e eu posso mostrar para vocês em outro vídeo como que a gente dá esse acabamento aqui na abertura da manga, beleza? E aqui eu também posicionei uma preguinha que a gente chama de moleza, que é para dar mobilidade, para dar acomodar melhor a manga no braço, tá? Então aqui, essa minha manga, ela tem no total 20 centímetros de abertura, mas como aqui, ó, eu vou ter essa minha moleza, essa minha prega, então para fazer o punho eu vou considerar
tirar 2 centímetros, que é o tanto que eu deixei para fazer essa prega. Então eu vou considerar, ao invés de 20, vou considerar 18. E aí eu vou traçar uma linha com 18 centímetros. E de comprimento eu vou fazer esse meu punho de 6 centímetros. Esse tamanho, 6 centímetros, ele pode variar, porque aqui é porque eu quis colocar 6 porque é um tamanho que serve tanto para feminino quanto masculino, tá? Eu já vi nas duas camisas, tanto masculino e feminino, com essa medida. Então eu coloquei 18 centímetros, que é o tamanho da minha manga, né? O tamanho aqui da abertura da minha manga, menos os 2 centímetros de moleza, que é a preguinha que eu vou fazer. Pronto, o retângulo do punho já tá feito aqui. O que temos que acrescentar a mais é o transpasse para poder acomodar o botão. E você vai fazer como? Você vai colocar a medida do botão, que geralmente o botão que se coloca no punho é de 1 centímetro, mais 1 centímetro de margem. Então, se o botão tem 1, você vai acrescentar aqui 2 centímetros para fazer o transpasse. E aí tá aqui o punho com 18 centímetros, mais 2 centímetros de transpasse. Olhem só, no tecido você vai cortar 2 vezes o molde do punho. Eu acrescentei 1 centímetro de margem ao redor deles. Eu entretelei os dois, né, as duas faixas, tanto é que vai ficar por dentro da manga, né, pelo lado avesso, quanto pro lado direito tá entretelado. Eu usei a entretela de malha. E depois que eu fiz isso, que eu cortei, que eu entretelei, essa entretela, ela é termocolante, então eu passei ela com ferro. Na parte que vai ficar pra dentro do punho, eu vou dobrar a margem de costura pra dentro, vou passar o ferro e nessa margem de costura, depois que eu passar a ferro, eu vou passar uma costurinha como se fosse um pesponto, bem na pontinha, o mais rente possível aqui da ponta. Esse passo vai ser bem importante para vocês terem um acabamento bem profissional no punho, mesmo que você não tenha tanta experiência em costura. Então eu vou lá dobrar, passar o ferro e passar essa costurinha e já volto. O que vai ficar por dentro, como eu falei, eu fiz, né, o pescoço. Eu coloquei aqui com uma linha de cor diferente para ficar mais nítido aí para vocês. Então eu tenho aqui as duas faixas, 2 tiras de tecido do punho, sendo que a que vai ficar por dentro, vai ficar pelo lado avesso, eu já vou dobrar e colocar essa costurinha. Agora, a gente vai colocar, ó, direito sobre direito. Tá vendo que um tá menor do que o outro, né, porque tá dobrado. E aí, eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer uma costura fechando isso aqui, ó. Vou costurar aqui, aqui e aqui. Depois que eu fizer a costura, eu vou refilar a margem de costura, que é deixar a margem de costura mais próximo da costura mesmo, para quando a gente desdobrar esse punho, a gente não ficar com excesso de tecido por dentro, atrapalhando o acabamento do punho. Então eu vou fazer essa costura, vou desvirar, vou refilar, né, desvirar, passar um ferrinho e mostro aqui pra vocês pra gente ir pro próximo passo. Prontinho, costura feita, refilei a margem de costura, já dobrei e passei, tirei, né, o pesponto que eu tinha feito com a linha clara, coloquei na linha da cor do tecido mesmo. E agora eu vou colocar na manga. Agora eu estou aqui com a manga já fechada. Dei o acabamento na abertura da manga, que depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando opções de dar acabamento na abertura da manga. E aí eu vou colocar essa parte aqui que não tá dobrada, né, o direito dela sobre o direito da manga, começando aqui pela ponta da abertura. Aí depois de posicionar o direito do punho em cima do direito da manga, a gente pode alfinetar, né, começando aqui pela abertura.
e terminando por ela. A gente vai alfinetar, você vai alinhavar se for preciso, e a gente vai passar uma costura aqui onde a gente alinhavou e alfinetou, beleza? Vou lá na máquina passar essa costura e já mostro. Olha só, já fiz a costura unindo, né, o punho à manga. Aí aqui tá do lado direito. Eu vou refilar essa costura, né, essa margem de costura, vou diminuir ela aqui para poder dar um acabamento melhor. E depois que eu fizer isso, a margem de costura restante eu vou colocar para dentro do punho. E aí eu vou mostrar pra vocês o pulo do gato para esse punho ficar assim bem certinho a costura, tá? Ó, aqui está, né, o punho preso na manga, a margem de costura, né, refilada, eu já diminuí aqui. E agora em cima dessa margem de costura que restou, eu joguei ela pra dentro do punho, eu passei ela aqui pra dentro. E agora nós iremos fazer uma costura de segurança prendendo essa margem de costura no punho. E essa costura, ela vai aparecer aqui fora como se fosse um pesponto em cima do punho. Você pode usar como referência essa primeira costura que você prendeu o punho na manga para poder fazer essa costura de segurança, beleza? Vou lá na máquina fazer e vou mostrar aqui pra vocês. Prontinho. Passei lá, ó, o pesponto, ele ficou aqui em cima, ó, tá com a mesma linha, ficou um pouquinho difícil de ver, mas eu acho que deu pra vocês verem aí, tá? Então eu passei uma costura de segurança, prendendo a margem de costura em cima aqui do punho. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar essa manga aqui pelo lado avesso, e com uma agulha e linha, nós iremos fazer pontinhos invisíveis, que vai prender a linha desse primeiro pesponto que a gente fez na parte de dentro do nosso punho com a linha da primeira costura que a gente uniu o punho na manga. Com isso a gente vai fechar, né, esse punho. Olha só, para fechar o punho nós vamos fazer o seguinte. Você vai, a cada 2 pontinhos do ponto da máquina, né, você vai colocar a agulha passando, ó, com a linha dentro dele, de um lado, e do outro lado você vai contar os mesmos 2 pontinhos do ponto da máquina e vai enfiar também. E aí você vai puxar a agulha. Não precisa você puxar todo de uma vez, é só você dobrar ele assim, ó, e depois quando você tiver feito um monte desses aí você puxa. Vou fazendo aqui de novo, ó. 2 pontinhos de máquina de um lado com 2 do outro. Veja que eu não estou colocando a agulha no tecido, eu estou colocando nos pontos. Aí depois que você fizer bastante, é só você puxar, ó, que a hora que você puxar, ele fecha em cima dos pontos que você já fez e fica uma costura invisível. Eu vou fazer isso em todo o punho para poder fechá-lo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês com uma linha de outra cor para poder melhorar a visualização aqui pra vocês, ó. Você vai, a cada 2 pontos de máquina, você coloca, né, a linha. Aí do outro lado você conta também os 2 pontinhos de máquina. E coloca, ó. E aí você vem, conta 2 pontinhos. E prende na linha do outro lado. Aí depois que você tiver já feito bastante, aí você puxa. Quando você puxar, ele vai prender um no outro. Esse tipo de ponto é bem bacana para você utilizar não só aqui em fechamento de punhos, mas também para fazer cos de calça, de short, qualquer tipo de costura que às vezes você não tem tanta segurança de passar de uma vez e de um lado e do outro ficar igual, a costura ficar bonitinha, ficar no lugar. Aí se você não tiver essa segurança, você pode pegar e fazer desse jeito. Primeiro, né,
lembra que lá no início, quando eu comecei a aprender a fazer o punho, né, antes mesmo de costurar, de fechar ele aqui, eu já tinha feito essa costura, esse pespontinho. Eu fiz até com outra linha, depois eu desmanchei e fiz na linha mesmo, porque é uma roupa que eu estou fazendo e que vou usar, então ela não podia ficar com a linha clara, né? Mas eu fiz primeiro para depois eu fechar, porque aí eu consigo controlar melhor a costura e ela sair tanto retinha do lado de dentro quanto do outro lado, do lado de fora, que eu fiz esse pesponto separadamente. Eu vou terminar de fechar esse meu punho com esses pontinhos invisíveis e aí depois disso eu vou passar um pesponto, né, por fora na parte que ainda não tá pespontada, que são aqui nas extremidades e na parte de baixo do punho. Então eu vou fechar ele, fazer o pesponto e aí eu venho mostrando pra vocês. Prontinho o punho fechado com o pesponto já feito. Então, ó, aqui dentro foi todo fechado com ponto invisível. Depois que eu fechei, eu passei o pesponto nessas 3 partes que tava faltando, porque aqui já tinha, né, aquela costura de segurança, então já tava pespontado. Do lado de dentro, a primeira costura que eu tinha colocado também já tava feita, então eu só precisava pespontar, ó, esse L aqui, ó, essa ponta e aqui em cima. E eu fiz o pesponto, deixa eu mostrar aqui pra vocês, de pertinho, aí ó, o pesponto, tá o meu punho todo pespontadinho. Agora é só colocar o botão e fazer a casa aqui na abertura, né, que o meu punho estará prontíssimo. Então anotem aí as dicas para que o seu punho fique o mais bem acabado possível. Primeiro, fazer a modelagem certa, que eu mostrei para vocês. Segundo, colocar a entretela adequada de acordo com a roupa que vocês estiverem costurando. Eu tenho um vídeo mostrando sobre tipos de entretelas e usos, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha lá. E o terceiro ponto é a costura bem feita, fazer esses pespontos bem feitinhos. Se você não tiver a habilidade de fazer tudo fechadinho de uma única vez e ficar certinho de um lado e do outro, faça dessa maneira que eu mostrei pra vocês, que aí você costurando separadamente e depois prendendo com ponto invisível, você consegue tanto do lado direito quanto do lado avesso que o pesponto fique certinho. Então essas são as dicas que eu queria passar para vocês sobre punho de camisa. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo.